Olá, seja bem-vindo a essa videoaula sobre juros simples e juro composto. Nesse vídeo, nós vamos mergulhar nesses conceitos financeiros fundamentais e aprender a diferenciá-los. Vamos nessa? Bom, para começar, vamos definir juro. Juro é uma compensação pelo uso do dinheiro ao longo do tempo. E essa compensação poderá ser feita de duas formas, ou pelo chamado juro simples, ou pelo chamado juro composto. Qual a diferença entre eles é o que a gente vai ver nas próximas telas. Bom, então vamos lá. Vamos começar a diferenciar o que é juro simples e o que é juro composto. No sistema de juros simples, os juros são calculados apenas sobre o valor principal. Você faz um empréstimo hoje de R$ 1.000 para pagar daqui a 10 meses. Os juros serão calculados mês a mês, mas em cima daquilo que você pegou emprestado, aqueles R$ 1.000 lá do começo. Vamos tentar deixar isso mais claro através de um exemplo. Veja só. Suponha que você pegou emprestado R$ 1.000 a uma taxa de juros simples de 5% ao ano, para você pagar após 3 anos. Você pegou esse dinheiro hoje. Daqui a um ano será cobrado 5% em cima desses R$ 1.000. Então, ao final de um ano, você estaria devendo R$ 50. Passou-se mais um ano. No final do segundo ano, serão cobrados 5% em cima dos mesmos R$ 1.000. Aquilo que você pegou emprestado lá no começo de toda essa confusão. 5% de R$ 1.000, você estará devendo ao final do segundo ano mais R$ 50. E ao final do terceiro ano a mesma coisa. Você vai calcular 5% em cima desses R$ 1.000, ficando devendo, portanto, mais R$ 50. O que significa dizer que ao final dos 3 anos você teria um juro acumulado de R$ 150. Os R$ 50 do primeiro ano, mais os R$ 50 do segundo ano, mais os R$ 50 do terceiro ano, totalizando, portanto, R$ 150. O que faria com que você estivesse devendo um montante de R$ 1.150. Os R$ 1.000 que você pegou emprestado, mais os R$ 150 de juros que você está devendo. Beleza? Então, essa é a lógica do juro simples. Agora vamos ver o que acontece no sistema de juro composto. No juro composto, os juros não serão calculados apenas sobre o valor principal. Ele vai ser cobrado em cima dos juros acumulados. Vamos tentar também deixar isso mais claro através de um exemplo. Vamos pegar o mesmo exemplo lá do sistema simples. Olha só, você pegou emprestado R$ 1.000 a uma taxa de juros de 5% ao ano para pagar após 3 anos. Ao final do primeiro ano, você vai calcular 5% em cima de R$ 1.000. Então você estaria devendo ao final de um ano R$ 50 de juros, mais os R$ 1.000 que você pegou emprestado. Portanto, a sua dívida passou a ser de R$ 1.050. Ao final do segundo ano, olha a diferença. Os 5% serão calculados em cima do saldo devedor acumulado. Você pegou 1.000, no final do primeiro ano estaria devendo 1.050. Então, ao final do segundo ano, você vai calcular os 5% sobre esses 1.050, o que daria R$ 52,50 de juros. Você estaria devendo, portanto, R$ 1.102,50. E ao final do terceiro ano, os 5% serão calculados então em cima desses R$ 1.102,50, o que daria um juro, sem fazer arredondamento, de R$ 55,125. O que te leva, portanto, a um juro acumulado de 50 mais 52,50 mais 55,125. Veja que lá no juro simples, ao final de cada ano, a gente devia apenas R$ 50. Aqui já há essa variação, porque o cálculo ele é feito em cima do valor acumulado. Deu para entender então a diferença entre juro simples e juro composto? Bom, agora que você entendeu a diferença entre juro simples e juro composto, vamos aprender como calcular cada caso.
Para calcular o juro simples, a gente usa uma fórmula bem simples que diz que o juro corresponde ao produto entre C vezes I vezes T. O que cada uma dessas siglas representa? O J, obviamente, é o juro a ser calculado. O C é o capital, é aquele dinheiro que você pegou emprestado, que você emprestou. É aquele valor inicial, lá onde tudo começou nessa confusão. A taxa vai ser, o I, perdão, representa a taxa, que vai ser justamente aquela porcentagem que vai ser cobrada. E o T corresponde ao tempo que você vai levar para pagar ou para receber em cima daquilo que você pegou emprestado ou você emprestou. Só que a gente tem que fazer uma observação importante. A taxa e o tempo deverão estar sempre na mesma unidade de tempo. Por exemplo, se a taxa estiver ao ano, o tempo tem que estar em ano. Caso isso não aconteça, a gente tem que fazer as devidas transformações, beleza? Bom, e lá no começo eu falei sobre o montante. Eu disse que montante nada mais é do que a soma entre o capital e o juro. Então, você se pergunta, como eu vou calcular esse montante? Simplesmente do jeito que eu disse. Montante nada mais é do que a soma entre o capital que está envolvido, aquilo que foi emprestado, somado ao juro obtido ao longo daquele empréstimo, daquele investimento. Então, aí só para definir, o M representa o montante, o capital é representado pelo C e o J representa o juro, beleza? E aí veja só, se a gente faz, partindo dessa fórmula, montante igual a capital mais juro, e a gente sabe que juro corresponde a C vezes I vezes T, fazendo uma simples substituição, a gente vai chegar à conclusão de que o montante também poderá ser calculado através dessa fórmula. Montante é o capital multiplicado entre parênteses por 1 mais IT, onde o I representa a taxa e o T representa o tempo. Não se preocupem que nós teremos alguns exemplos daqui a pouco para que você possa entender melhor essa questão aí do uso das fórmulas. Então vamos aí a um exemplo. Suponha que você pegou emprestado R$1.000 a uma taxa de juros simples de 5% ao ano para pagar após 3 anos. Veja que eu estou usando o mesmo exemplo lá da definição de juros simples e juro composto, só para a gente ver como aplicar a fórmula e encontrar os mesmos resultados que eu havia mostrado lá no começo. Então vamos lá, vamos começar aí com essa letra A. Ele pergunta qual o valor dos juros a serem pagos. Vamos colocar aqui letra A. No exemplo, na questão, nós temos as seguintes informações. Você pegou emprestado R$1.000, então significa dizer que o seu capital, C, corresponde a R$1.000. Ele fala que vai ser emprestado a uma taxa de juro. A taxa a gente vai representar por I. Então esse I corresponde a 5%. E atenção, lembrando, 5%. Ou você coloca 5 sobre 100, ou você também coloca na forma decimal, 0,05. E ele está dizendo que essa taxa está ao ano. Então vamos chamar aqui de A. E para finalizar, ele diz ainda que será paga a dívida após 3 anos. Então o tempo corresponde a 3 anos. Vejam a observação que eu tinha dito. A taxa está ao ano e o tempo está em ano. Então a gente não precisa fazer transformação nenhuma, é simples e unicamente jogar na fórmula. Então a gente vai dizer que juro, J, é igual a C vezes I vezes T, o chamado CIT. E agora é só a gente substituir valores. J é igual a C, que é 1.000. Nesse caso, eu vou deixar a taxa na forma de fração, que vai ficar mais fácil da gente resolver. Então eu vou colocar 5 sobre 100 vezes o tempo, que é 3. Por que eu disse mais fácil? Ao deixarmos sobre fração com denominador 100, eu vou poder cortar 2 zeros aqui de cima do 1.000 com esses 2 zeros aqui de baixo.
E aí a gente vai apenas multiplicar o que restou. Sobrou o 10, que eu vou multiplicar com 5 e com 3. E vou concluir então que será cobrado o juro correspondente a R$ 150. O mesmo que a gente viu lá naquele sistema de juros simples. E a letra B pergunta qual montante. A gente viu que montante M nada mais é do que a soma entre o juro e o capital. Lembrando que essa ordem aí não vai influenciar em nada, tá? Então a gente vai dizer que o montante é o juro correspondente a R$ 150 mais o capital que foi de R$ 1.000. E aí a gente conclui, portanto, que o montante corresponde a R$ 1.150. É isso aí, aplicação da fórmula de juros simples. E como calcular o juro composto? Diferentemente do juro simples, a gente não calcula o juro composto em si, tá? A gente vai calcular o montante. Montante no sistema composto é o produto entre o capital vezes, entre parênteses, 1 mais I, fecha parênteses, elevado a T. E aí essas letras representam sempre a mesma coisa. M é o montante, C o capital, o I a taxa e o T o tempo. E eu continuo chamando atenção para aquela observação anterior. A taxa e o tempo deverão estar sempre na mesma unidade de tempo. Nós teremos questões em que o tempo estará o ano, por exemplo, e a taxa estará o mês. Então a gente vai ter que transformar ou tudo para ano ou tudo para mês. E caso a questão pergunte qual o juro composto, qual o juro cobrado no sistema composto, basta você usar aquela relação lá do começo, montante é capital mais juro. Então se a gente isolar o juro, a gente chega à conclusão de que basta pegar o montante e subtrair o capital para que a gente possa com isso calcular o juro cobrado nesse sistema composto. Então vamos pegar aqui um exemplo, os mesmos valores que a gente vem trabalhando. Suponha que você pegou emprestado R$ 1.000 a uma taxa de juro composto de 5% ao ano para pagar após 3 anos. Qual o montante devido? Qual o valor dos juros a serem pagos? Bom, vamos lá. Anotar aqui primeiro os valores que nós temos para resolvermos então a letra A. A questão nos dá um capital de R$ 1.000. Então C é igual a 1.000. Além disso, nós temos uma taxa I de 5%. E aqui no caso do sistema composto, eu não recomendo trabalhar com a forma fracionária. Então vamos deixar 5% na forma decimal, que vai corresponder a 0,05 ao ano. Não recomendo, para a gente não perder tempo fazendo lá na hora da substituição, ter que fazer MMC, tá? Então, o T, 3 anos, é o que a questão nos diz. Para calcularmos o montante, só lembrando, chamando a atenção de novo, a taxa está o ano, o tempo também. Então, tá tudo beleza, agora é só a gente substituir. Então, nós vamos dizer que montante M é igual ao capital C vezes 1 mais o I elevado ao T. E aí nós vamos substituir. O montante M vai ficar igual capital 1.000 vezes 1 mais a taxa, que é 0,05, elevado a T, que é 3. O chato do juro composto é que o cálculo ele é geralmente mais trabalhoso, porque a gente vai ter sempre essa potência aí a se resolver. Então nós ficaremos com 1.000 vezes 1,05 elevado a 3. Então vamos só usar esse espaço lateral aqui, e esse montante vai ficar igual a 1.000 vezes 1,05 a terceira, vai dar exatamente 1,1
5, 7, 6, 2, 5. Então a gente vai dizer que esse M é igual. Como a gente está multiplicando por 1000, nós iremos apenas deslocar a vírgula para a direita 3 casas. Ela vai ficar aqui entre o 7 e o 6. Então nós obteremos um montante de R$ 1.157. E aí eu vou arredondar, tá? Como aqui tem um 5, eu vou arredondar para 63 centavos. Esse é o montante nessas condições propostas. E ele pergunta na letra B qual o valor dos juros a serem pagos. Ora, para calcular o juro, basta que a gente pegue o montante e subtraia o capital. Ou seja, nós vamos fazer 1.157,63 menos o capital, que foi 1000. Então, o juro cobrado nesse caso corresponderá a R$ 157,63. Então é isso. Espero que essa videoaula tenha ajudado a esclarecer a diferença entre juro simples e juro composto. Só peço que você não esqueça de curtir e compartilhar. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários e fique atento para novos vídeos. Até a próxima.